assim: não julguem, para que vocês não sejam julgados. Pois com o critério com que vocês julgarem, vocês serão julgados. E com a medida com que vocês tiverem medido, vocês também serão medidos. Porque você vê o cisco no olho do seu irmão, mas não repara na trave que está no seu próprio? Ou como você dirá a seu irmão: deixe que eu tire o cisco do seu olho, quando você tem uma trave no seu próprio? Hipócrita, tire primeiro a trave do seu olho, e então você verá claramente para tirar o cisco do olho do seu irmão. Agora vamos para 2 Samuel, volta um pouquinho, agora a gente vai aqui para o Antigo Testamento, 2 Samuel, capítulo 12. Segunda Samuel 12. E nós vamos ver nessa passagem bíblica uma experiência que Davi tem com o Senhor. 2 Samuel 12, a partir do versículo 1, diz assim: o Senhor enviou Natã a Davi. Natã foi falar com Davi e lhe disse: havia numa cidade 2 homens, um rico e outro pobre. O rico tinha ovelhas, gado em grande número, mas o pobre não tinha coisa nenhuma, a não ser uma cordeirinha que havia comprado. Ele a criou, ela cresceu em sua casa junto com seus filhos. Comia da sua comida, bebia do seu copo, dormia nos seus braços, e ele a tinha como filha. Certo dia, chegou um viajante à casa do homem rico, e este não quis pegar uma das suas ovelhas ou um dos seus bois para dar de comer ao visitante que havia chegado. Em vez disso, pegou a cordeirinha do homem pobre e a preparou para o homem que havia chegado. Então, diz o versículo 5, o furor de Davi se acendeu contra aquele homem e disse a Natã: tão certo como vive o Senhor, o homem que fez isso deve ser morto, e pela cordeirinha restituirá 4 vezes, porque fez uma coisa dessas e porque não se compadeceu. Então Natã disse a Davi: esse homem é você. Assim diz o Senhor Deus de Israel: eu o ungi rei sobre Israel e o livrei das mãos de Saul. Eu lhe dei a casa de seu senhor, as mulheres de seu senhor em seus braços, lhe dei a casa de Israel e de Judá. E se isso fosse pouco, eu teria acrescentado tais e tais coisas. Por que então você desprezou a palavra do Senhor, fazendo o que era mal aos olhos dele? Com a espada você matou Urias o heteu, tomou por esposa a mulher dele, depois de o matar com a espada dos filhos de Amon. Agora, pois, a espada jamais se afastará da sua casa, porque você me desprezou, tomou a mulher de Urias o heteu para ser a sua mulher. Assim diz o Senhor: eu farei com que de sua própria casa venha o mal sobre você. Tomarei as suas mulheres à sua própria vista e a darei a outro homem que se deitará com elas em plena luz do dia, porque o que você fez em segredo, eu farei isso diante de todo Israel em plena luz do dia. Então Davi disse a Natã: pequei contra o Senhor. E Natã respondeu: também o Senhor perdoou o seu pecado e você não morrerá. Amém? Essa história, irmãos, é uma história linda, né? Porque é a história do homem segundo o coração de Deus, que comete um deslize grave na sua caminhada. Mas ao mesmo tempo que esse homem comete esse deslize, Davi, ele é chamado na Bíblia o homem segundo o coração de Deus.
esse homem nos mostra por que ele era chamado segundo o coração de Deus. Não porque ele fosse todo perfeitinho, todo ajeitadinho, mas porque ele reconhecia que Deus era o Senhor da sua história, da sua vida. E mesmo que ele pecasse, ele sabia quem era o autor da sua salvação e para os braços de quem ele deveria recorrer, a quem ele deveria confessar o seu pecado, a quem ele deveria buscar ser livre da sua culpa. Então, a história da repreensão do profeta Natã a Davi é a história de pessoas que muitas vezes não conseguem ver ou enxergar aquilo que está diante dos seus próprios olhos. Nós vamos falando sobre essa história de Davi à medida que nós formos degustando dessa palavra do capítulo 7. Como nós falamos no início, o capítulo 7 é a finalização do Sermão do Monte. E aí Jesus escolhe, como as palavras para finalizar esse sermão, Jesus escolhe falar sobre julgamento. Por que Jesus escolhe falar sobre julgamento? Primeiro, o julgamento que nós fazemos sobre nós, o julgamento que nós fazemos sobre outros e o julgamento de Deus sobre nós. Por que o Senhor escolhe essas palavras para finalizar o Sermão do Monte? Porque o Senhor sabe que a gente é igual Davi. A gente adora apontar o dedo nos outros. A gente ama dizer e enxergar o pecado dos outros. Mas a gente tem tanta dificuldade de enxergar a nós mesmos, né? Eu percebo que quando as pessoas, elas esfriam na fé, ou elas precisam de um motivo para andar ou trilhar os seus próprios caminhos, a primeira coisa que ela aponta é a Deus, aos seus líderes, as pessoas que estavam andando junto com elas. Esses dias eu estava conversando com Erasmo sobre Juízes capítulo 7. Quando Gideão, o Senhor aparece numa visão para Gideão, e a primeira coisa que Gideão diz para o Senhor é: o Senhor nos abandonou, o Senhor nos entregou nas mãos dos nossos inimigos. E Gideão nem se lembrou que eles mesmos tinham se dado a pecar contra o Senhor. Eles mesmos tinham escolhido andar nos seus próprios caminhos. Eles mesmos tinham cometido erros. E por isso eles foram entregues nas mãos dos seus inimigos. Primeira coisa que Gideão faz quando o Senhor se apresenta a ele é meio que uma acusação contra o Senhor. O Senhor nos abandonou. Então nós fazemos muito essas coisas. Nós enfrentamos problemas, dificuldades na vida e nós falamos assim: isso não é justo. E eu não vou apontar o dedo em ninguém. Quantas vezes eu também falei assim: nossa, Senhor, mas isso não é justo. Senhor, eu fiz tudo certinho. Mas a palavra do Senhor vai nos dizer, lá no livro de Isaías 64, que as nossas justiças, elas são trapos de imundície. E aqui, no capítulo 7, Jesus está ensinando, irmãos, um princípio muito precioso para nós. Fique com a sua Bíblia aberta e que o nosso coração esteja atento a entender, não o que eu estou dizendo a você, mas que o Espírito Santo ministre ao seu coração, em nome de Jesus, aquilo que o Senhor quer que eu e você entendamos e vivamos. O caminho de Jesus não é um caminho da nossa vontade. O caminho de Jesus é para quem sabe fazer a vontade de Deus. É para quem quer fazer a vontade de Deus. Então, a vontade de Deus, irmãos, é assim, ó: não julguem para que vocês não sejam julgados. Então, por que eu e você não temos o direito de julgar ninguém para que nós não sejamos julgados? Você pode repetir isso? Por que eu e você não temos o direito de julgar ninguém? Que nós não sejamos julgados. Sabe por quê?
Porque Jesus está dizendo para mim e para você que o mesmo critério e a mesma medida que nós vamos usar com os outros será usado conosco. O mesmo olhar de condenação, e esse julgar aqui é no sentido de sentenciar, de condenar, de imputar ao outro o nosso próprio juízo de valor. Um dia eu tive uma experiência com Deus, que uma pessoa me causou muito mal. E eu comecei a falar assim, eu estava conversando com alguém, e eu comecei a falar assim, olha, deveria acontecer assim, assim, assim. Irmãos, imediatamente, o Espírito Santo falou assim no meu coração, se você que me serve, que conhece a minha palavra, deseja mal para o outro, que dirá o ímpio? Na mesma hora eu disse, Senhor, me perdoa. Nós não temos o direito de desejar nenhum mal ao outro, mesmo que o outro nos faça mal. É loucura para os que perecem. Para os salvos é poder de Deus. Amém? Não está em nós desejar o bem àquele que nos faz o mal. Não está em nós abençoar aquele que nos amaldiçoa. Está em nos submetermos àquilo que Deus tem para as nossas vidas. Você pode dizer um amém? Assim seja. Por isso, a pessoa que lhe causou o pior mal, você não tem o direito, e nem eu, de pensarmos ou desejarmos o mal a ela. Foi isso que aconteceu com Davi. Saul estava tentando matá-lo, colocou um exército contra ele. E ele teve uma oportunidade de matar a Saul. E ele foi lá, e ele cortou a ponta da túnica, da veste de Saul. E ele se arrependeu, e ele pediu perdão, porque ele tinha tocado no ungido do Senhor. Saul estava tentando matá-lo, e ele pede perdão por ter tocado no ungido do Senhor. Que o nosso coração, em nome de Jesus, compreenda essa palavra, compreenda que o caminho do reino de Deus é um caminho em que o critério e a medida do julgamento jamais pode ser nosso. O critério e a medida do julgamento é completamente do Senhor. Com o critério com que vocês julgarem, vocês serão julgados. E com a medida com que vocês tiverem medido, vocês também serão medidos. A palavra de Deus nos ensina que tudo o que nós semearmos, isso também nós ceifaremos. Nós sabemos de cor, irmãos, vários versículos bíblicos. Se eu pedir para a gente completar, a gente completa com a maior naturalidade. Mas a Bíblia, ela tem que estar na nossa vida, tanto quanto ela está na nossa voz. Amém? E aí o versículo 3, Jesus diz assim, você vê o cisco do olho do seu irmão, mas não repara na trave que está no seu próprio olho. Quando Jesus nos chama para nós enxergarmos a nós mesmos, Ele diz que primeiro nós precisamos enxergar a viga que está nos nossos próprios olhos. A trave é a viga, né? Uma viga que está nos nossos próprios olhos, para depois a gente enxergar o cisco que está no olho do nosso irmão. Foi exatamente isso
que aconteceu nessa palavra, nessa experiência que Davi tem. Quando o profeta Natã chega diante de Davi, e o profeta lhe conta a história de um homem rico e de uma cordeirinha, rapidamente, Davi, como um rei, ele tinha o poder de sentenciar aquele que cometia algum erro. Rapidamente o Davi sentencia aquele homem rico que comete o erro de comer a cordeirinha daquele que era pobre. E aí, meus irmãos, o profeta diz para ele: esse homem é você. Quando nós somos direcionados pelo Senhor para corrigirmos ou orientarmos alguém, essa palavra não chega pesada, não chega com uma sentença de morte na vida do outro que recebe. Natã recebeu uma palavra dada pelo Senhor, e na direção de Deus, ele chamou a Davi e corrigiu, e a partir dali, irmãos, o caminho de Davi não foi o mesmo. A experiência seguinte que Davi tem, após o profeta chegar e dizer: olha, o teu filho vai morrer. Davi jejua, ora, pede ao Senhor que o filho dele com Betseba não morresse. Quando o filho morre, todos tentam esconder aquela notícia de Davi. Davi percebe que o filho dele tinha morrido. Está lá no capítulo 12 de 2 Samuel que nós lemos. Davi vai ao templo, ora, chora, e a Bíblia diz que ele vai diante de Deus e adora ao Senhor. Quando nós submetemos a nossa vida ao senhorio de Jesus Cristo, ao Deus Todo-Poderoso, e nós recebemos uma palavra de correção, vinda da parte do Senhor sobre nossas vidas, nós mudamos a nossa rota, nós mudamos o nosso caminho. Foi isso que Davi fez. E aí Davi, depois dessa experiência, ele toma banho, se lava, e todas as pessoas do reino ficam sem entender como que Davi tinha ficado sem comer, jejuando, em sofrimento, enquanto o filho dele estava sofrendo. E no momento que o filho dele morre, ele enxuga as lágrimas, toma banho, troca de roupa e vai comer. E Davi responde que o filho dele não voltaria, mas ele iria ao filho dele. Davi compreendia que uma sentença ou julgamento dado pelo Todo-Poderoso era justo, porque o Senhor nos julga em justa medida. Mas o Deus que nos julga em justa medida diz para mim e para você: essa medida justa é dele, é de Deus, não é nossa. Se o Natã tivesse chegado diante de Davi com a sua justiça própria, com o seu juízo, tivesse apontado para ele: você errou, isso ou aquilo, em nome próprio, queridos, a história de Davi não teria sido mudada. Muitas vezes nós queremos corrigir as pessoas no nosso próprio nome, na nossa própria força, no nosso próprio juízo, e nós não podemos transformar ninguém. Quem transforma as pessoas, quem transformou a mim, transforma a você, quem nos transforma é o Todo-Poderoso. Por isso nós precisamos ter muito cuidado com aquilo que nós dizemos aos outros, com o modo como nós corrigimos os outros, com o modo como nós orientamos os outros. Como é bom a gente pertencer a Jesus. Como é bom a gente pertencer a Jesus. Porque o Senhor é aquele que nos orienta na justa medida. Porque o Senhor não vê como vê o homem. Nós, diz a palavra de Deus, nós olhamos o que está aparente, o que está diante dos nossos olhos. Mas o Senhor vê em justa medida. Porque você vê o cisco do olho do seu irmão,
mas não repara a trave que está no seu próprio olho, a palavra de Deus está chamando a mim e a você a consertarmos primeiro a nossa vida, consertarmos primeiro a nossa história, consertarmos a nós mesmos, para que depois nós possamos enxergar o outro. Porque se nós tentarmos consertar o outro antes de nos consertarmos, isso é hipocrisia. Era isso que os fariseus faziam, era isso que a religião da época pregava. Eles, os fariseus, os escribas, eles tentavam colocar sobre os outros, sobre os ombros dos outros, um peso que nem eles mesmos podiam carregar. Eles tentavam colocar o peso da própria aparência, a religião da aparência sobre os outros. E Jesus está dizendo que não. Jesus está dizendo que se nós queremos ajudar outros, se nós queremos consertar outros, se nós queremos ser canal de Deus, boca de Deus na vida do outro, a gente precisa primeiro se olhar bem direitinho no espelho. Amém? Irmãos, a palavra de Deus é conserto para a nossa vida. A palavra de Deus é para mudança mesmo. Às vezes a gente ora tanto para transformar o marido, para transformar o filho, para transformar o vizinho, para transformar não sei quem. E a gente está esquecendo de orar por nós, para o Senhor nos transformar. Eu já testemunhei aqui para os irmãos que quando eu me casei, eu queria que o meu marido fosse transformado. E o que Jesus fez foi me transformar. Eu queria que ele fosse modificado. E o que Jesus fez foi me modificar. Então, se você quer ter uma vida abençoada, um casamento abençoado, uma família abençoada, vamos entender qual é o princípio que a palavra de Deus nos ensina. Vamos prestar atenção. Esse texto diz assim, olha, preste atenção, repare primeiro na trave que está no seu próprio olho. Repare primeiro, observe primeiro o que está acontecendo com você. E então você verá. Nós só veremos o outro depois de vermos a nós mesmos. Aí o versículo 5, Jesus diz assim, uma palavra assim, ó, hipócrita. O sentido aqui é de quem usava de farsa, era de quem usava uma máscara, era de quem estava mascarado. E aí Jesus diz assim, vocês que usam de falsidade, tirem primeiro toda essa trave, toda essa viga que está no olho de vocês. Então você verá claramente. A gente só vai ver claramente o que está diante de nós, o que precisa ser modificado no outro, quando nós modificarmos a nós mesmos. Isso é no poder próprio? Não. Era isso que os escribas, os fariseus estavam fazendo, irmãos. Eles tentavam fazer as coisas tudo certinho. Davam esmolas, davam dízimo, faziam tudo certinho. Faziam jejuns nas praças para serem vistos, faziam orações repetitivas. Irmãos, eles faziam tudo certinho. Mas Jesus não queria aquilo ali. O que Jesus traz no Sermão do Monte é que a pessoa do adorador, ela vem antes da adoração. O que Jesus traz no Sermão do Monte é aquela conversa que ele teve lá no poço de Jacó com a mulher samaritana. Ela preocupada com o lugar da adoração. E Jesus vai dizer assim para ela, não é nem aqui, nem em Jerusalém, os verdadeiros adoradores adorarão ao Pai
Não diz que a gente sabe tudinho. Em espírito e em verdade. Jesus está dizendo que eu e você somos o endereço dele na terra. Nós somos o endereço da adoração. O endereço da adoração não é o ministério de louvor com a sua voz, não é quem toca bem. O endereço da adoração é a minha voz desentoada mesmo, cantando e dizendo ao Senhor que porque Ele vive, eu posso crer no amanhã. Amém? Então, querida igreja, queridos irmãos, tirar a trave do nosso olho. Para que a gente precisa se enxergar? Para a gente ajudar o outro. Qual é a importância de nós modificarmos, de nós sermos transformados? Para ajudar outros. É para isso que o Evangelho existe. O Evangelho não existe para a gente brilhar e ser a pessoa. O Evangelho existe para a gente ser canal de Deus. Então, você verá claramente para tirar o cisco do olho do seu irmão. Jesus não está dizendo, não tire o cisco do olho do seu irmão, não. Às vezes tem pessoas que a gente vai precisar tirar o cisco do olho deles. Quantas vezes meu marido tirou o cisco dos meus olhos? Quantas vezes Deus usou pessoas na igreja para tirar o cisco dos meus olhos? Pessoas que eu ando junto com elas, oro com elas e digo, Jesus, é assim que eu quero ser. Eu olho para minha mãe e digo, Jesus, é assim que eu quero ser. Com 80 anos, antes de tomar o café da manhã, vai primeiro, ela diz assim, eu vou comer o pão que permanece. E vai primeiro orar e ler a Bíblia. Gente, quantas pessoas que o Senhor tem chamado e que nós precisamos imitar os exemplos dos fiéis. Hebreus capítulo 12 vai nos mostrar toda aquela galeria lá do capítulo 11 e vai nos dizer que, portanto, aquelas pessoas que estavam ali, todas aquelas pessoas que foram citadas ali, elas eram exemplo dos fiéis diante do Senhor. Abra aí a sua Bíblia, no livro de Hebreus, capítulo 12. Louvado seja o nome do Senhor. E eu quero que você fique de pé, em nome de Jesus. O Senhor tem levantado pessoas ao longo da história que são exemplos para as nossas vidas. São exemplos que nós precisamos imitar e seguir. São pessoas que Deus levanta para tirar o cisco dos nossos olhos. São pessoas que não têm trave nos seus olhos e que, portanto, essas pessoas, como canais de Deus, como exemplos de Deus para as nossas vidas, elas estão aptas para tirar o cisco dos nossos olhos, mas elas estão aptas não em si mesmas, mas em Deus. Portanto, diz o capítulo 12, também nós, visto que temos a rodear-nos tão grande nuvem de testemunhas, livremo-nos de todo o peso e de pecado que tão firmemente se apega a nós e corramos com perseverança a carreira que nos está proposta, olhando firmemente para o autor e consumador da fé, Jesus, o qual, em troca da alegria que lhe estava proposta, suportou a cruz, sem se importar com a vergonha, e agora está sentado à direita do trono de Deus. Portanto, pensem naquele que suportou tamanha oposição dos pecadores contra si mesmo, para que vocês não cansem e nem desanimem. Quando Deus levantar pessoas na sua vida para tirar o cisco dos seus olhos, ouça de Deus, receba,
Faça como Davi. Eu pequei contra o Senhor. Eu pequei contra o Senhor. Humilhai-vos debaixo da potente mão de Deus, diz a palavra do Senhor. Esse é o caminho, irmãos. Esse é o caminho que o Senhor tem para nós. O Sermão do Monte é uma palavra belíssima. É uma palavra de refrigério, é uma palavra de vida que o Senhor nos traz. E no Sermão do Monte nós somos chamados a ajudar outros. Essa palavra do capítulo 7, versículos 1 ao 5. Tudo que nós devemos fazer, todo o resumo dessa palavra está: nós não julgamos os outros, não com a nossa medida, nós usamos a medida de Deus. E quando o Senhor limpar a viga e a trave dos nossos olhos, Ele vai fazer isso, para que eu e você possamos ajudar outros. Vamos orar? Senhor, muito obrigada, Pai, pela Tua presença, pela Tua palavra, pelo Teu amor que não nos deixa sozinhos, pelo Teu amor que não nos deixa, Senhor, perdidos na lama do pecado, da transgressão. Senhor, em nome de Jesus, nos ensina e que a cada dia, Pai, nós possamos caminhar o Teu caminho e fazer a Tua vontade, em nome de Jesus. Bendito seja o Teu nome.